Vamos acompanhar a leitura da palavra no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 9 a 26. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: então, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou a Nabucodonosor à porta da fornalha acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Glória a Deus. Queridos, hoje, no mundo cristão, muitos milhões de cristãos estão orando pela igreja perseguida. Portas Abertas é uma missão que durante muitos anos tem trabalhado para levar o evangelho em lugares onde o evangelho é proibido. E foi exatamente o irmão André quem criou este dia da igreja perseguida. E no dia de hoje nós estamos orando pela Coreia do Norte. E por que exatamente no dia de hoje? Eles usaram de maneira simbólica o primeiro domingo após o Pentecostes,
porque foi logo após o Pentecostes, há 2000 anos atrás, que começou a perseguição contra a igreja. Depois nós falaremos um pouco mais a respeito das nações perseguidas ao longo da mensagem. Mas o texto que nós lemos, nós vimos aqui 3 jovens que foram colocados numa grande prova de fogo. Por conta de estarem cativos na Babilônia, eles foram aculturados, transformados, mudaram seus nomes, e aquilo que aparentemente parecia bacana, porque eles faziam parte da corte, chegou um momento que eles tiveram que ser colocados à prova diante da sua fé. E eu quero dizer para você, querido, que todos nós, em algum momento, ou em algum tempo, também passamos por provas de fogo. E eu quero declarar para vocês que o mesmo Deus que nos permite passar pelas provas de fogo é o Deus que há de nos dirigir, nos libertar, nos fortalecer e nos dar vitória para que o seu nome seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Portanto, pode aplaudir o Senhor. A mensagem de hoje, a prova de fogo, é uma mensagem onde eu vou fazer algumas reflexões. Reflexões que vão falar de que tipo de prova é essa pela qual passamos. Quais são os níveis, quais são os setores nos quais somos provados. Porque todos nós que cremos em Jesus, vivemos num mundo que nos odeia. E que certamente nos resiste. E faz tudo que pode para impedir que a nossa fé seja propagada. Amém? A primeira área que eu vejo nesta prova dos 3 jovens hebreus é a prova cultural. Então esta foi uma prova cultural. Vejam, diversas vezes no texto os jovens são chamados de quê? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas estes não eram seus nomes hebreus. Acontece que Nabucodonosor II, quando ele invade Jerusalém no ano 605 a.C., na primeira incursão ele leva somente os jovens nobres, os mais inteligentes, os mais educados, os mais preparados. E ele os leva para a Babilônia, no intuito de prepará-los, transformá-los culturalmente, ensiná-los uma nova língua, novos costumes, novas vestimentas, nova maneira de se portar na corte, tentando desta forma prepará-los para quando viesse a grande leva que veio muitos anos depois, em 586. Na verdade, ele veio novamente em 595, mas somente em 586 ele levou todo o povo cativo. Depois de tantos anos, esses jovens já haviam sido aculturados, já falavam fluentemente o aramaico, já se vestiam como os babilônios, já comiam como os babilônios. E aquilo que aparentemente era normal, de repente se torna uma prova onde eles têm que se prostrar diante dos deuses babilônicos e também da estátua de Nabucodonosor. Eu quero dizer, queridos, que nós vivemos no Brasil hoje uma prova cultural, uma prova de fogo cultural. Por quê? Porque desde pequenas nossas crianças são introduzidas nessa cultura anticristã, satânica, mística, que promove o oculto. Você pode ver até poucos anos atrás, o maior herói dos nossos adolescentes e das nossas crianças era Harry Potter. Quem era Harry Potter? Um bruxo, um feiticeiro. E nos filmes que arrastaram milhões e milhões de jovens, de crianças, de adolescentes, aqueles que não eram bruxos eram chamados por eles de... Vocês se lembram? Trouxas. Ah, vocês estão assistindo o filme, né? Percebam como é uma forma de introduzir aquilo que é anti-Deus de maneira sutil, de maneira lúdica, através de filmes, de desenhos. Agora, recentemente, a filha de uma pessoa aqui da nossa igreja
teve que ler um livro sobre bruxas. E ela se recusou. E a professora disse: se você não ler, você vai perder nota. As nossas crianças precisam celebrar a festa do Halloween muito sorrateiramente. Satanás está transformando a cultura. E ainda que nós não tenhamos que passar por uma prova de fogo, de ter que entregar a nossa vida pela nossa fé, muitos de nós temos visto a luta dos nossos filhos. Quando eles vão para a escola, quando vão para a universidade e são ridicularizados e têm a sua fé colocada em xeque, e muitos não estão nem preparados para enfrentar essa guerra cultural extraordinária que acontece nos nossos dias. Sabe, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Quantos de vocês aqui se lembram dos Beatles? O principal líder dos Beatles, ou principal músico, era quem? John Lennon. E ele escreveu uma música linda na melodia. Imagine all the people. Lembram dessa música? Eu vou traduzir para vocês aqui o que a letra fala. Diz assim: imagine que não haja céu. É fácil se você tentar. Nenhum inferno debaixo de nós. Acima de nós, somente o firmamento. Porque sky é diferente de heaven, tá? Sky é o céu físico, é o firmamento. Imagine todas as pessoas vivendo somente para o hoje, não pensando no amanhã e nem na vida eterna. Imagine que não haja países. Não é fácil de fazer isso. Nada para matar ou por morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Você pode ser que eu sou um sonhador, pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será um. Esse é o discurso do anticristo. Globalização, união do mundo. Aí ele diz: imagine não possessões, que não haja possessões. E ele mesmo era um bilionário, está querendo um mundo sem possessões. Eu fico pensando se isso é possível. Nenhuma necessidade, nenhuma ganância ou fome, e uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Você conhece isso? Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será um. Os maiores ícones da cultura pop têm um discurso contra Deus, contra a fé. Resistir, crendo, até para quem vive nos países abertos, é uma prova de fogo. Mas há países onde, em nome da revolução cultural, a perseguição começa a endurecer. Vocês sabem, por exemplo, que Mao Tse Tung, quando fez a revolução cultural na China, ele pegava todos os professores, e especialmente os cristãos, e tirava das salas de aulas e levava estes homens para os campos. Eles não sabiam como plantar. E pegavam os camponeses que plantavam e que não sabiam ensinar e os traziam para as salas de aulas. Para quê? Para impedir que a visão cristã de fé, ou até mesmo a visão de todas as outras religiões, pudesse ser disseminada no meio do seu povo. E depois de ter feito este primeiro momento, começou a matança, e milhões de pessoas que criam morreram por causa da sua fé. Na Rússia, a revolução não era cultural, era uma revolução do proletariado contra a burguesia. E mais uma vez, muitos e muitos, milhares de cristãos, milhões de pessoas morreram. A igreja cristã ortodoxa na Rússia era fortíssima. Muitos dos padres foram dizimados, mortos por causa da sua fé. Tudo em nome de uma cultura, de uma ideologia. Então eu quero dizer para vocês, queridos,
que ainda que nós tenhamos a felicidade de viver num país livre, não pensem em vocês que a igreja não está em guerra. Está em guerra, e esta guerra vai ser vencida pela igreja, porque essa é a promessa de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Aplauda mais. Em segundo lugar, esta é uma guerra espiritual. Muita gente tem uma perspectiva errada em relação à vida que vivemos. As pessoas acreditam que vivem no mundo físico e que são exatamente isso, seres materiais que vivem neste mundo físico e que procuram ter experiências espirituais. É o contrário. Nós somos seres eternos, espirituais, que estamos tendo uma experiência curta de 70, 80 anos no mundo material. Mas o mundo eterno, a eternidade, é espiritual. E tudo aquilo que fazemos no mundo físico altera e interfere o mundo espiritual. Amém? Quando Deus traz o decálogo, os 10 mandamentos ao povo de Israel, o primeiro mandamento que ele dá é: não terás outros deuses diante de mim. Aqueles jovens conheciam estes 10 mandamentos. Eles sabiam que não era possível. Eles podiam até mesmo mudar as suas vestes, mudar a sua comida, aprender uma nova língua, podiam até habitar na Babilônia, mas uma coisa eles não podiam abrir mão: da sua fé no Deus único. Porque se eles se prostrassem naquele dia, eles estariam cometendo idolatria e uma abominação a Deus. Amém? Então eles resistiram, irmãos, e nós também precisamos resistir. E eu quero dizer para vocês que hoje no mundo existem aproximadamente 245 milhões de pessoas que estão sendo perseguidas de uma maneira ou de outra. Nos países islâmicos, a pessoa tem a escolha de aceitar Alá e viver, ou rejeitar e permanecer cristão e ser decapitado. Quantos de vocês se lembram daqueles vídeos, daqueles homens que estavam numa praia na Síria, foram todos alinhados, todos ajoelhados e todos decapitados? Alguns são afogados, outros são queimados vivos, exatamente igual estes jovens. Então eu quero dizer para vocês que isso é uma batalha espiritual. Essa é uma guerra do reino de Deus contra o inferno. Jesus, ao estabelecer a igreja, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele deixa claro que haverá guerra espiritual. Irmãos, esta guerra se dá hoje, seja nos países perseguidos como Coreia do Norte, mas se dá também nos países abertos como no Brasil e nos Estados Unidos. Amém? Satanás está fazendo de tudo para que nós aceitemos uma religião sincretista. Sabe, gente, o anticristo um dia estabelecerá no mundo um governo único. E ele estabelecerá também uma religião única. Uma religião que será composta por diversos credos. E todos quantos disserem eu não aceito, serão considerados rebeldes, perseguidos e mortos, como o próprio Senhor Jesus nos falou. Amém? Glória a Deus, irmãos. Jesus disse que muitos os odiariam, muitos os perseguiriam, mas exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, querido, guerra espiritual, prova de fogo espiritual, aconteceu no tempo dos 3 hebreus na fornalha, mas acontece hoje nos nossos dias também. Então, em nome de Jesus, fique firme, porque Deus tem uma promessa para a sua igreja e Ele vai cumpri-la. Amém, irmãos? Eu quero dar um dado aqui para vocês terem noção do que eu estou falando. No início do século XX, no ano 1900,
o mundo era composto de 34% de cristãos, 12% de muçulmanos. Sabe quanto é hoje? Os cristãos caíram de 34 para 32. E aqui se dá pelo decréscimo da igreja católica. Mas a igreja evangélica avança e prospera no mundo. Contei para vocês domingo passado que nos anos 70 nós éramos no Brasil 2.700.000 evangélicos. Hoje já passamos dos 70 milhões. Então, se a estatística dos cristãos ainda não diminuiu muito, diminuiu só um pouquinho, é porque está havendo um grande avivamento no mundo nas igrejas cristãs evangélicas. Amém? Glória a Deus. Mas o Islã saiu de 12% para 27%. Um crescimento extraordinário. Sabe quanto o islamismo cresce ao ano? 1,9%. Sabe quanto o cristianismo cresce? 1,2%. Mais uma vez, a gente percebe que este crescimento tem se dado entre os cristãos evangélicos. É uma luta. Está cada vez mais recrudescida, mas há uma promessa do Espírito de Deus, que haveria uma grande colheita nos últimos tempos. E sabe o que é maravilhoso? Nós ainda temos milhões e milhões de pessoas por quem intercedemos e que vamos ganhar, tanto aqui na nação brasileira, mas em toda a terra. Os jovens estão se envolvendo. Agora o the call virou o descend, o chamado virou o envio. E o Brasil agora vai ter este ano que vem, o envio, que será um movimento extraordinário de evangelização entre os jovens. Então, ainda que Satanás pense que vai vencer, ele já está derrotado lá na cruz do Calvário, porque o poder de Deus é muito maior na vida daqueles que creem. Amém, igreja? Em terceiro lugar, a prova de fogo é uma prova de adoração. Os versos 14 e 15 eu vou ler de novo, dizem o seguinte: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não serviram aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quer dizer, estou dando uma chance para vocês. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porque se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo. Diga, prova de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Queridos, nesse texto aqui, ele usa 3 palavras diferentes para se referir à adoração. E cada uma dessas palavras nos ensina um aspecto diferente da adoração. A primeira palavra é pelar, que é servir. Diga, servir. É adorar com o serviço. Diz respeito àquilo que eu faço. Eu posso adorar a Deus quando eu canto. Eu posso adorar a Deus quando eu recebo as pessoas, como os diáconos que estão aí de pé, estão adorando a Deus, estão servindo a Deus. Você pode adorar a Deus quando você traz uma oferta no altar. Você pode adorar a Deus quando você usa o seu dom para a obra de Deus. Amém? Então, é a primeira palavra para adorar. Aqui é servir, serviço. A segunda palavra é sajid. Tá, eu pus com C aí porque é um samer no hebraico, não pode ser o S, que seria a letra shin, que significa prostrar-se, prestar homenagem, exaltar. E aqui, literalmente, fala em dar honra, em elevar alguém à posição de adoração. Primeira palavra significa o que, irmãos? Servir. A segunda palavra significa exaltar, prestar homenagem, honrar. E a terceira palavra, nafal, é literalmente cair de joelho.
E aqui fala de rendição absoluta. E o que o rei Nabucodonosor estava esperando? Exatamente isso. Vocês não vão se render à minha imagem, aos meus deuses, vocês não vão servir, vocês não vão exaltar a minha imagem, a minha estátua, que era uma estátua de ouro de aproximadamente 30 metros, do tamanho do Cristo Redentor. E eles falaram: não, porque nós fazemos isso somente com Deus de Israel. E o interessante, irmãos, que quando ele faz isso, ele diz assim: não tem problema de vocês continuarem adorando os seus deuses, adorem o meu também. Não tem problema de vocês continuarem sendo judeus, só façam a homenagem que todo mundo está fazendo, porque o decreto vale para todo mundo, inclusive para vocês. E é mais ou menos isso, queridos, que a gente percebe que é a prova de fogo que os crentes passam hoje. Muitos são cristãos de boca, mas que a sua adoração ou o seu serviço é para o reino das trevas, porque vivem e agem para promover as trevas e a incredulidade. São pessoas que se prostram a ideologias contra Deus, a posicionamentos políticos contra Deus. São pessoas que acham que podem viver uma vida todinha voltado para o material, para o vil metal, e que não se importam com Deus e acham simplesmente porque confessaram a Jesus como Senhor e Salvador estão salvas. Não estão, irmãos. Saiba de você, se não houver arrependimento e mudança de vida, não há salvação. Aqueles 3 jovens não. Eles disseram: não tem problema de você nos arrastar para cá, somos cativos, vivemos na Babilônia, comemos a comida da Babilônia, vestimos as roupas da Babilônia, mas não vamos nos prostrar aos seus deuses, porque nós servimos ao Deus de Israel. E Deus está dizendo para você, quando você passar pela prova de fogo, resista, resista, porque a verdadeira adoração, primeiro fala de serviço. Adorar a Deus é servir ao seu propósito, é servir a sua vontade, é servir ao seu reino, é servir a sua palavra. Isto é adorar a Deus. Não é só cantar, não é só servir a Deus dentro da igreja e lá fora viver como um ímpio. Adorar a Deus é honrá-lo, exaltá-lo, homenageá-lo com a sua obediência à palavra. Que coisa tremenda, Lucas falou que há lugares na igreja perseguida que só tem uma folha da Bíblia. E tem muitos crentes que passam a vida inteira com todo tipo de Bíblia em casa, sem nunca abrir e sem nunca ler um capítulo para aprender a palavra e honrar ao Deus Todo-Poderoso. Então esta prova, a prova de fogo nos nossos dias, ela também existe. Nos países perseguidos a pessoa tem que dar a vida, tem que perder a vida. Mas o que Deus está esperando de você, já que você não vai ter que morrer pela fé, que você viva para a fé, que você viva para Deus, viva para a sua glória, para honrar o seu nome, para proclamar o seu nome. Amém, igreja? Porque esta é a razão por que nós estamos aqui. O quarto tipo de prova que nós vemos nesse texto é uma prova de fé. Os jovens responderam o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego. Aliás, os nomes deles eram Hananias. Hanan é graça, Yah é Yahvé. Yahvé é gracioso. Mesaque o nome de Mesaque vem de Michael, quem é como Deus. E Mesaque significa, quem é esse? E Azarias, que é Abdinego, quer dizer
Yahvé ajuda. Eles podiam ser chamados de Sadraque, Mesaque e Abdinego, mas lá dentro da fornalha foi a fé que eles tiveram no Deus que ajuda, no Deus que é poderoso, no Deus que é gracioso, que permitiu que eles entrassem na fornalha, uma fornalha 7 vezes mais quente, que queimou a todos os soldados que os jogaram lá de cima. E eles permaneceram incólumes. Sabe a única coisa que queimou, irmãos? Foram as amarras das suas mãos, porque o resto não queimou nem um fio de cabelo. Amém, igreja? E Nabucodonosor ainda disse assim: o que é isso? Nós não jogamos 3 homens. Por que eu estou vendo 4? E o quarto é semelhante aos deuses. Porque o Deus que ajuda, o Deus de Azarias, estava lá. Era o próprio Senhor Jesus que caminhava com eles na fornalha. E eles não foram queimados pelo fogo, porque um dia Jesus seria oferecido como sacrifício, como holocausto pelos nossos pecados. Amém, igreja? Mas a palavra desses jovens é muito linda, porque eles haviam decidido que eles iam permanecer firmes, se Deus os livrasse ou não. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Vai matar? Pode matar, não vou te responder. Então eu vou te dizer uma coisa: se o nosso Deus a quem servimos, servir é o que, irmãos? Adorar. Quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esta é a verdadeira fé. Existem pessoas que vêm para as igrejas hoje por causa das bênçãos, para ganhar dinheiro, para uma porta se abrir, para o casamento ser restaurado, para uma cura física. Deus pode fazer isso tudo. E se não fizer, você vai virar as costas e vai embora. Então a tua adoração nunca foi verdadeira. Porque aquele que adora de verdade diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se não abrir, continua sendo Deus. Amém, igreja? Os nossos irmãos na Coreia do Norte, 300 mil, passam fome. Quando são descobertos, são presos, levados ao trabalho forçado, e muitos são mortos. A história que o Lucas contou é extraordinária. Eu vou contar para que as pessoas vejam pela internet e na mensagem que será postada amanhã. Uma criança foi arguída pela sua professora: por acaso o seu pai ou a sua mãe tem um livro preto? Tem sim, professora. Você poderia trazer para mim, para que eu veja? Mas é um segredo nosso, não conte para ninguém. E a criança inocentemente levou a Bíblia até a professora. A partir daquele dia a professora disse: você nunca mais vai ver os seus pais. E os pais foram arrancados dos filhos e os filhos dos pais. Esse é o tipo de prova que os nossos irmãos lá estão vivendo. Será que nós estamos prontos para isso, irmãos? Hoje a prova de fogo que nós enfrentamos é não poder mais falar do que a Bíblia diz, é não poder falar dos costumes sobre família. Por quê? Porque senão somos ridicularizados. As pessoas gritam, as pessoas ridicularizam a televisão, o cinema, todo mundo se levantando contra Deus, e os cristãos cada vez mais acuados. E se não estão acuados, estão sendo aculturados e transformados. Mas eu estou dizendo para você que há uma forma de você vencer, e esta forma é a fé. Diga assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Nós oramos pela Coreia do Norte e por todas as nações perseguidas, que o Senhor fortaleça a fé daqueles irmãos, porque se a fé deles for fortalecida, mata um e outros serão levantados, porque ninguém impede a obra do Senhor, ninguém pode impedir, é obra santa, dizia o hino batista. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Não vamos nos prostrar, não vamos recuar, não vamos negar a nossa fé, não vamos negar a nossa missão, o nosso propósito. Deus pode nos livrar, mas se não livrar, ainda assim, eu vou continuar crendo, eu vou continuar obedecendo. Essa é a fé que Jesus espera que nós tenhamos. Jesus avisou lá em Mateus 10, 22 a 25: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até quanto, irmão? Até o fim, este será salvo. Irmãos, Jesus disse claramente que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Não dá para você assumir a ideologia deste mundo e ser amigo de Deus, não dá. Ou você usa da Bíblia como a sua regra de fé e prática, ou você está caminhando para a apostasia. Perseguição faz parte da guerra. Satanás está tentando oprimir a igreja, mas quanto mais ele tenta oprimir, mais a igreja avança, porque a igreja não está na força do braço e nem do homem, mas a igreja está na força do Espírito Santo. A igreja é de Jesus e ela vai prevalecer até o fim, amém? Nós vamos invadir as nações. No livro de Hebreus, o texto do capítulo 11 começa dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. O capítulo todo trata da fé, e nesse capítulo ele começa a enaltecer a uma série de heróis que fizeram coisas extraordinárias, e que viveram pela fé. Mas em seguida, ele menciona aqueles que morreram pela fé. Os versos 35 a 38 diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Irmãos, você pode imaginar a dor de um pai, de ver os seus filhos serem arrancados por causa da sua fé. Você pode imaginar a dor de uma esposa, ver o seu marido ser morto na frente dela e dos filhos, porque não quer negar a sua fé. Estes homens, a Bíblia diz que o mundo não é digno deles. Nós devemos a Ele oração, e nós devemos a eles, e devemos a Deus fidelidade. Por quê? Porque vivemos num tempo onde o Evangelho pode ser pregado livremente, mas muitas vezes o exército, em tempo de liberdade, o povo engorda, deixa de treinar, deixa de vigiar, e fica fraco, e perde as batalhas. Quantos aqui querem fazer parte desse exército que vai perseverar até o fim? No Egito, os cristãos coptos são mortos, suas igrejas bombardeadas. Em nações africanas, o Boko Haram chega em lugares onde tem shoppings a céu aberto.
Para e pergunta para uma pessoa: qual é o nome da mãe de Mohammed? Se a pessoa não souber, morre na hora, metralhada, e a polícia faz vista grossa, simplesmente por perseguição religiosa. Então, meu irmão, dá licença, você que é jovem e está lá, e o teu professor te persegue, e o teu amigo brinca com você e ri na tua cara, porque você crê que Deus criou o universo, e você se apequena. Não tenha medo, não tenha vergonha de viver o Evangelho, porque nós estamos vivendo com muitos privilégios, mas com os privilégios vem também as responsabilidades. Adorar a Deus, diga servir o que eu faço, diga exaltar, honrar, e se prostrar completamente, se render. Quantos aqui estão dispostos a viver dessa maneira para Deus? A cultura desse mundo não pode ir contra o Evangelho. Podem perseguir os cristãos, pode perseguir o presidente, porque ele está... Eu nunca vi alguém ser tão perseguido. Vocês não perceberam por quê, irmãos? É porque ele assumiu que ele é cristão, e ele assumiu que a luta dele é para trazer de volta para o Brasil uma visão cristã, judaico-cristã, e é esta a razão porque o mundo quer destruí-lo. Mas quem o levantou tem poder para sustentá-lo. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos! Então vamos orar para que o Brasil continue tendo esta liberdade, para investir na vida daqueles que não podem. A igreja em países como o Brasil, como os Estados Unidos, tem que investir nos missionários que estão lá. Hoje, eu pessoalmente estou investindo dei uma casa na Síria para cristãos que tiveram todas as suas posses destruídas. Foi um desafio do Global Kingdom. Quantos queriam participar? Com $6 mil. Nós construímos uma casa para os cristãos sírios que estão sendo perseguidos e morando muitas vezes naquela zona de guerra. Você pode fazer parte disso. Hoje você pode fazer parte disso. Mas saiba, Deus tem um chamado para você. Na tua casa, no teu prédio onde você vive, na escola onde estuda, no trabalho onde você está, um chamado para viver para a glória de Deus. Amém. Quantos aqui querem se apresentar diante de Deus? Deus está dizendo para você: fique firme na fé, porque a boa obra que Ele começou na tua vida vai ser completada até o dia de Cristo. Não relativize a palavra de Deus é o decreto de Deus. Se Ele disse, é a verdade. Não se importe com as perseguições, resista aos ataques do inimigo, resista sucumbir à cultura que vem dizer que o errado é certo, que o certo é errado. Resista a Satanás. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Não pense que você pode fazer acordo com as trevas e sair sem ser chamuscado. Vai ser chamuscado. Quantos aqui querem se envolver com a igreja perseguida dos nossos dias? Você pode orar, você pode investir, e você pode ir. Eu quero terminar com um texto da palavra de Deus que diz assim, preste atenção, Jó, capítulo 14, versículo 5. Visto que os seus dias estão contados, contigo, ó Deus, está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que você pode fazer todos os exercícios físicos do mundo e você não vai acrescentar um dia na tua existência. Porque a Bíblia diz que Deus conta os dias, conta os meses, e o limite que Ele põe, ninguém vai passar lá deles. Deus tem um número de dias para cada um de nós aqui, mas Ele quer que nós vivamos de maneira
relevante. Cada dia que você perde não fazendo a vontade de Deus, é um dia menos para você consagrar a Ele e glorificar o seu nome. Mas cada dia que você decide que vai viver para Deus e que vai viver a sua vida para a glória dEle, sabendo que quando você dá a Ele o primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Cada dia que você consagra, mais autoridade Ele te dá aqui nesta terra, inclusive contra Satanás e os seus demônios. Você quer vencer os demônios que vêm contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra a sua igreja? Não tem outro jeito a não ser obediência. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Queria pedir que você fechasse seus olhos. Igreja, há uma promessa de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não existe nenhuma arma mais poderosa do que essa. Senhor, eu quero orar por esta igreja, e orar pela minha igreja. Eu estou orando pela igreja do Brasil, pelas igrejas na terra. Senhor, o Senhor nos deu a armadura do teu Senhor, do Senhor, o capacete da salvação, ó Pai, a espada do Espírito, as sandálias da pregação do Evangelho da paz, o escudo da fé. Senhor, cada um desses utensílios, Senhor, nos fortalece. Pai, nós vivemos no tempo de uma apostasia, mas eu quero declarar, Senhor, que o teu avivamento, que o teu fogo, que a fé do Senhor será multiplicada na nação brasileira, e assim como as águas cobrem o mar, a tua glória encherá a nossa nação, ó Pai. Senhor, nós oramos pelos nossos irmãos que passam frio, que passam fome, que estão muitas vezes enfermos sem ter um médico, que estão vendo a sua família ser arrancada deles, alguns sendo decapitados. Nós oramos por eles, Senhor. Eles são, ó Deus, homens e mulheres dos quais o mundo é digno. Nós intercedemos por eles, Senhor. Acorda a tua igreja, abre os olhos da tua igreja, Pai. Tira toda a religiosidade do nosso meio, queima, Espírito Santo, toda a carnalidade, todo evangelho barato, tudo aquilo que se parece, mas não é. Senhor, que no meio da tua igreja haja frutos de arrependimento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por termos uma Bíblia para ler, por termos uma igreja para frequentar, irmãos para orar por nós, liberdade, Senhor, para confessar nossa fé. Perdoa-nos, ó Deus, pela vergonha, pela timidez, pela mordaça que Satanás colocou na boca dos teus filhos. Levanta uma igreja, Senhor, forte, uma igreja poderosa em obras e em fé, uma igreja que se santifica para ti, Senhor. Senhor, aqueles jovens se santificaram, eles se separaram para ti, Senhor. Nós queremos orar pelos jovens dessa igreja, para que eles também se separem para ti, que eles sejam, ó Deus, santificados na mente, nos costumes, nas atitudes, na fé, ó Pai, que eles sejam poderosos em palavras e em obras, que os mais velhos lhes sejam apoio, sabedoria, que os mais velhos sejam conselheiros, mas que o avivamento, Senhor, neste lugar transforme as vidas. Levante a mão para o céu e diga: eis-me aqui, Senhor. Perdoa-me por muitas vezes relativizar a tua palavra, mas hoje eu declaro com meu coração e com a minha boca que eu serei fiel até a morte, porque o Senhor me dará a coroa da vida. Fiel à tua palavra, fiel à verdade do Evangelho,
fiel, Senhor, à tua missão. Essa é a minha vontade, esta é a minha decisão, em nome do Senhor Jesus. E que agora a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor te acompanhe, te guarde e faça resplandecer sobre o seu rosto e lhe dê a paz. Vá com Deus, meu querido. Deus te abençoe.